Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez em nosso canal. Deixa aí o seu like, faça também a sua inscrição caso ainda você não tenha feito. E é claro, compartilhe também esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer o nosso Criador, amém? Eu quero repetir que sempre que pedimos você para deixar um like ou fazer a sua inscrição, saiba que não tem nenhum fim lucrativo aí, ok? Nós não ganhamos ao colocarmos os vídeos no YouTube. Você entende que como pastores vivemos unicamente daquilo que é estabelecido para nós como pregadores do Evangelho. Então não pense você que tem algum ganho aí financeiro em cima disso, tá bom? Nós pedimos apenas para que outras pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Esse é o único objetivo deste canal. Outro detalhe, amigos, eu tenho estudado com vocês como interpretar a Bíblia, tenho colocado alguns detalhes teológicos e hoje não é diferente. Hoje eu quero estudar com você sobre o julgamento divino. E deixa eu fazer uma pergunta. Quando você ouve falar de julgamento, o que vem em sua mente? O julgamento de Deus é um castigo, ele é punitivo ou ele é redentivo? Você gostaria de aprender sobre esse tema? Então, amigo, vem comigo. Sem dúvida nenhuma, o primeiro grande juízo que veio sobre a terra é justamente o dilúvio. Eu sei que este é um tema muito discutido mesmo entre teólogos, entre criacionistas, entre evolucionistas, né? A ciência criacionista e a ciência evolucionista. Existe uma briga aí e eu não quero entrar neste tema. Quero usar unicamente a Bíblia, que é a única regra de fé praticada pelos cristãos. Então eu quero estudar a Bíblia, não estou desmerecendo o que a ciência fala, mas eu quero me embasar aqui, embasar o estudo de hoje usando unicamente a palavra de Deus, ok? Sabemos que este livro é inspirado, é o único livro que estudamos na presença do autor, que é o Espírito Santo, é um livro inspirado por Deus. Então eu entendo que aqui está a verdade do Criador para a sua criatura. Então é por isso que eu quero prender a minha e a sua atenção unicamente naquilo que a Escritura fala a respeito, então, do julgamento. Principalmente quando olhamos para o dilúvio. E eu volto a repetir, sem dúvida nenhuma, o primeiro julgamento, o primeiro juízo que Deus declara sobre a humanidade acontece no livro de Gênesis, no capítulo 6, ok? Então esse é o tema que nós vamos estudar hoje. E eu quero vamos fazer algumas análises de algumas palavras, e eu vou apresentar para vocês aí na tela, para que juntos possamos entender melhor este tema. Combinado? Vamos fazer então algumas análises, tá bom? Vamos lá então, analisando o texto, o verso 1 e o verso 2 do livro de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 6, verso 1 e verso 2. Aqui começa a história do juízo. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. O verso 1 e o verso 2. O que esse verso fala? Falam sobre a união através de casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E a partir daí, a corrupção do gênero humano, ok? A primeira pergunta que vem à nossa mente é: quem são os filhos de Deus e quem são os filhos dos homens ou as filhas dos homens? Quem são eles? Amigos, aqui também existe uma guerra teológica. Por quê? Existem igrejas que acreditam que os anjos vieram nessa terra e coabitaram com as mulheres, ou seja, tiveram relações sexuais e nasceram então os filhos dos homens, ok? Os filhos dos homens. E aqueles que não se relacionaram com os anjos, então são chamados de filhos de Deus, percebem? Então aqueles que nasceram de um relacionamento entre mulher e anjo, filho dos homens. Aqueles que nasceram de um relacionamento, de um casamento, de um homem com uma mulher, filhos de Deus. Essa é a visão de muitos. Mas amigos,
Olha o que diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, no verso 29. Olha o que o próprio Cristo disse. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como anjos no céu. Perceberam? Anjos não fazem sexo, são seres assexuados, não existe macho ou fêmea. Anjos não se relacionam como os homens se relacionam. Eles não têm contatos físicos porque são seres assexuados. Percebem? Os anjos não desceram do céu para coabitarem com as mulheres e gerarem filhos. O texto não está falando nisso. O texto está reprovando casamentos em julgo desigual. Aqui fala dos descendentes de Sete e os descendentes de Caim. Os descendentes de Sete moravam nas montanhas, e nas montanhas ali casavam-se então os homens e as mulheres e geravam os filhos, que Deus então chama de filhos de Deus. Mas quando os descendentes de Sete desciam as montanhas e iam para as planícies, coabitaram com as mulheres descendentes de Caim. O texto está condenando aqui o julgo desigual. Deixa eu explicar um pouco sobre esse tema. É outro tema também que gera um desconforto no cristianismo. Quando Deus diz não ao julgo desigual, Deus também não está punindo ninguém. Deus está dizendo que o cristão deve casar com um cristão, porque tem o mesmo pensamento, adoram a Deus de uma maneira, compreendem que os filhos devem ser educados no caminho do Senhor. Quantos lares hoje são infelizes porque o marido tem uma crença, a mulher não tem nenhuma, porque a mulher tem uma crença e o marido não tem nenhuma crença, ele bebe, ele fuma, ele se prostitui ou agride fisicamente a mulher. Quantos cônjuges não vão sozinhos para a igreja e oram a Deus todos os dias: Senhor, quão bom seria se o meu marido estivesse aqui, ou a minha esposa, ou meus filhos. Está na luta espiritual sozinha ou sozinho, enfrentando aí o dia a dia o grande conflito. Então Deus está dizendo assim: o meu não é um não benéfico. O meu não é um não que te protege, é um muro de proteção. Então quando Deus diz não para você, relacionado aí ao julgo desigual, ele está dizendo: filho, eu te amo, eu quero o seu bem, eu quero a sua felicidade. Portanto, não vos ponhai-vos em julgo desigual. Percebe? Deus está protegendo você. Deus ama você. E é por isso que ele diz não. Tudo bem? Mas existem casos de pessoas que casaram-se e vivem em julgo desigual. O que diz a Bíblia? 1 Coríntios capítulo 7, Romanos capítulo 7 diz: o que deve ser feito, a pessoa que é fiel permaneça fiel a Deus, e através do seu testemunho, quem sabe o seu cônjuge pode se converter. Não é para você abandoná-lo. A Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que o divórcio ele deve acontecer unicamente com a morte. É a única forma de separar. É claro que tem aí uma aspa, né, que Jesus coloca no Evangelho de São Mateus, no Evangelho de Marcos também, falando a questão do adultério, falando a questão da traição, mas mesmo assim ele fala por causa da dureza do nosso coração. Tá ok, amigos? Mas o nosso tema não é esse, eu só estou apenas aqui abrindo aqui um parênteses para entendermos um pouco o que diz o verso 1 e o verso 2 relacionado então ao dilúvio. É Deus condenando então o julgo desigual. Por quê? Porque tudo o que estava acontecendo ali estava contaminando as futuras gerações. Ao se relacionar então os descendentes de Sete com os descendentes de Caim, pouco a pouco o propósito divino de Deus para o ser humano foi caindo por terra. E cada vez mais o homem corrompia-se no pecado. Tá bom? Então vamos analisar aqui novamente o que o texto tem a nos dizer. O que estava de errado então nestes casamentos? Primeiro detalhe, eles escolheram apenas com os olhos. Eles viram que as mulheres eram bonitas, e a palavra no hebraico aqui, a palavra tov, significa corpo formoso. Pastor, as descendentes de Sete não tinham o corpo formoso? É claro que tinham. Qual a diferença?
não estava à mostra, não estava disponível na prateleira. Sabe, amigos, elas entendiam que o corpo é templo do Espírito Santo e a nudez do corpo delas deveria ser vista unicamente pelo marido, não pelas pessoas. Você percebe que hoje muitas mulheres querem colocar o seu corpo de fora, sensualizando, e Deus condena isso. A Bíblia é muito clara nessa condenação divina. Quem tem que ver a sua nudez é o seu marido. Quem tem que ver a nudez do marido é a esposa dele. Percebem? Homem e mulher não devem ficar à mostra para as pessoas. E é muito comum hoje, né? No Facebook, no Instagram, as pessoas têm uma necessidade terrível de serem elogiadas, de querer ali um like, gostam de ouvir opiniões, e quando alguém fala, nossa, está horrível, acabou-se o dia, não é? Amigo, não caia nessa. O teu corpo é santo, é templo do Espírito Santo, foi criado por Deus, ok? Então, preserve bem o seu corpo. Eu li um texto uma vez na Mensageira do Senhor que diz que mulheres que usam roupas curtas colocam-se no terreno do inimigo, torna-se um instrumento dele, percebem? Não seja um desejo sexual para as pessoas, seja uma bênção na vida das pessoas. É isso que Deus está condenando aqui no capítulo 6, a partir do verso 1 e o verso 2, mas eu quero ver mais com você. Havia ali também um desejo humano, não divino. Não pediram conselho a Deus, não buscaram a Deus ao se relacionar com essas mulheres, eles não oraram, não clamaram a Deus. Amigo, o casamento é algo sério. Há um ditado oriental que diz, se fores para a guerra, ore uma vez. Se fores para o mar, ore 2 vezes. Se fores casar, ore 1000 vezes. Até que a morte os separe. Pode durar muito tempo, amigo. E precisamos orar, sim. Buscar a Deus sabedoria, entendimento. Senhor, é a tua vontade? Eu devo me relacionar com essa pessoa ou não? Senhor, é para casar ou não? Amigos, quantas pessoas hoje não estão sofrendo, não estão passando dificuldades matrimoniais? Por que não oraram? Por que não consultaram o Senhor? Por que não buscaram de Deus a resposta? Foram impacientes, pediram que seja feita a sua vontade, mas acharam que Deus estava demorando e agiram por conta própria. Quantos lares hoje não estão sofrendo porque não aguardaram pacientemente no Senhor? Quantos lares não estão sofrendo? Terceiro, a base da educação cristã, a Bíblia é muito clara em dizer que baseia-se em uma mãe. Então percebe que todas as gerações estavam sendo comprometidas porque os homens de Israel escolheram as mulheres erradas para serem esposas e mães. É isso que o texto está dizendo. Agora me acompanhe no verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Amigos, Deus está dizendo que o espírito dele não agiria para sempre no homem. O verbo agir aqui é a palavra julgar. A palavra no hebraico aqui é traduzida como julgar. Então o texto, o meu espírito não julgará para sempre o homem. Pastor, mas como assim? O espírito de Deus não julgaria para sempre o homem. E o texto diz, porque o homem é carnal. Mas entenda, o verbo julgar aqui não é condenar. O verbo julgar aqui, amigos, ele é traduzido também como salvar. O julgamento de Deus não é punitivo. O julgamento de Deus não é para castigar. O julgamento de Deus é para salvar. Olha para o livro de Juízes. Deus levantou vários homens e mulheres para serem juízes em Israel. E qual era o foco deles? Salvar. Olha para Daniel, capítulo 7. O texto diz que Deus se assentará no trono para julgar. E o texto é bem claro em dizer que para que ele pudesse então salvar o ser humano, olha Isaías capítulo 43, verso 25 até o verso 26, Deus está dizendo que perdoa os nossos pecados, ele apaga e nunca mais se lembra dele, entraremos juntos no juízo, o texto diz, conta para mim quais foram seus erros para que eu possa te justificar. Percebem? O julgamento de Deus não é punitivo, o julgamento de Deus não é para castigar. O julgamento de Deus é para salvar. E esse período, então, salvífico é chamado de porta da graça.
Esse é o período de julgamento. Então, quando Deus está sentado num trono, significa que nós estamos dentro da porta da graça. É Deus fazendo de tudo para salvar o ser humano. Então, no original, o verso aqui, então, agir, é traduzido como julgar, e julgar significa salvar. Deus está dizendo, ó, meu Espírito não vai trabalhar para salvar o ser humano por todo sempre. Por quê? O texto diz, porque o homem é carnal. E essa expressão carnal significa que o homem tem inclinações para o pecado. O homem não tem inclinação para aquilo que é espiritual. É a briga que Paulo fala em Romanos capítulo 7. O grande conflito, a carne e o espírito lutando. E sabe quem vence? Aquele que o alimentar melhor. Se eu alimento mais a carne vai vencer o espírito. Se eu alimento mais o espírito vai vencer a carne. O que Paulo está falando aqui não tem nada a ver com dualismo ensinado pelo espiritismo ou pelo cristianismo aí apostatado. Paulo não está falando nisso. Paulo está falando de duas naturezas. A natureza pecaminosa e a natureza que Deus quer implantar em nós, que é contra o pecado. Agora, uma outra questão. A Bíblia também não está dizendo perfeccionismo, tudo bem? A Bíblia está dizendo que eu sou pecador, mas que eu não devo viver em pecado. 1 João capítulo 5, verso 18 diz assim, aquele que é nascido de Deus e não vive em prática do pecado, o maligno não lhe toca. Nascido de Deus, batismo, João capítulo 3. Ok? Nascido de Deus, então, está relacionado aí ao batismo. Evangelho de João, capítulo 3, é o diálogo de Cristo ali com Nicodemos. Agora, que não continue no pecado, para que o maligno não lhe toca. Prática do pecado. Eu sou pecador, mas não significa que eu tenho um título de pecador que eu devo ter na minha vida em pecado dia após dia. É isso que Paulo fala e é isso que João também nos apresenta, tá ok? Então, olhando para o texto, quando o texto diz que o Espírito não agiria para todo sempre, ou não julgaria, ou não salvaria o homem para todo sempre, porque o homem é carnal, é Deus dizendo assim, eu respeito você, eu lhe dei o livre-arbítrio, você quer pecar, você quer errar, tudo bem, mas saiba que tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E Deus determinou um tempo para o povo do dilúvio, ou antes do dilúvio, seria 120 anos. E você já se perguntou por que 120 anos? Porque era a média de vida do povo daquela época. Amigos, qual é a média de vida hoje? Esse é o tempo de graça que eu e você temos. Porque a graça pode se fechar de algumas maneiras. Quando Cristo voltar, quando eu morro ou quando eu peco contra o Espírito Santo. E eu não sei os três quando isso acontece na minha vida, entende? Mas eu sei que o tempo de graça é o tempo que Deus me dá de vida. E Deus deu 120 anos para que Ele pudesse, então, julgar o povo, ok? Então, isso nos mostra o exemplo de pessoas que se tornaram insensíveis à voz do Espírito Santo. Pessoas que não conseguiam mais ouvir a voz do Espírito Santo. E temos um texto em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 18 e o verso 20, que é chamado também de espírito em prisão. Esse texto de pessoas chamadas de espírito em prisão são justamente aquelas pessoas que não ouviram o apelo de Noé, que era um instrumento do Espírito Santo, ok? Não significa que Cristo foi ao inferno, visitou pessoas, como alguns evangélicos também interpretam. Leia o texto dentro do seu contexto que você vai entender que o texto está falando do dilúvio, quando o Espírito Santo agia durante 120 anos na vida das pessoas, fazendo de tudo para que eles pudessem então serem salvos. Agora, quando o texto diz que Deus não agiria, ou julgaria, ou salvaria para sempre o homem, Deus está dizendo que não salvaria, não defenderia para sempre o homem, porque este é carnal. O dilúvio não vem no calor da raiva divina, mas por rejeição das oportunidades oferecidas à raça humana pelo Espírito Santo. Percebe? E aí você tem a graça divina se estendendo durante 120 anos. E aí Deus então levanta um homem. E esse homem é um instrumento da graça. Você entende? Eu e você, ao sermos chamados por Deus, como Deus nos tirou de um lamaçal do pecado, Ele está dizendo assim, olha, você agora é um instrumento da minha graça. Você foi liberto pelo pecado, do vício. Eu tirei você de um lamaçal de pecados
e coloquei você firme sobre a rocha, que é o meu filho, que é Cristo Jesus. E agora, essa graça que superabundou na sua vida, deve fazer o mesmo agora na vida do seu próximo. Noé foi um instrumento da graça. Olha o que diz o capítulo 6, verso 8. Capítulo 6, verso 8 de Gênesis, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Interessante que existem muitas pessoas que dizem que no passado Deus salvava pela lei e hoje Deus salva pela graça. Errado. Deus sempre salvou pela graça. Sempre a salvação é pela graça. A salvação não são por obras, é graça. E Noé achou graça perante os olhos do Senhor, amém? E ele se tornou então, eu repito novamente, um instrumento da graça na mão do Senhor. Noé foi o maior profeta que o mundo viu. Foi o que pregou mais tempo. Ele pregou durante 120 anos. Pregou sobre uma condenação universal. Outro detalhe importante, amigos, é o significado do nome Noé. A palavra hebraica é Noar, significa descanso. O nome de Noé já está dizendo, ó, Deus vai trazer um descanso. Sim, Deus vai trazer um descanso sobre a terra. Noé tinha uma mensagem de paz. Mas, pastor, mensagem de paz? Um dilúvio? Amigo, o que tirou a paz da terra foi o pecado. Não foi o dilúvio. A mensagem de Noé era para acabar com o pecado. Percebe? Não com o pecador. Deus quer salvar o pecador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Cristo disse em Lucas capítulo 15, eu vim para salvar os pecadores. Lucas 19, verso 10, ele fala também para Zaqueu, o Filho do Homem veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. Amigos, Jesus ele veio a essa terra para salvar os pecadores, eu e você. E a mensagem dele é uma mensagem de paz, não de punição. É punição para o pecado, não para o pecador, porque ele quer salvar o pecador. Agora, o pecador recebe punição quando ele rejeita a mensagem divina. E não que Deus queira condenar, não que Deus queira punir, mas Deus vai respeitar o livre-arbítrio, Deus vai respeitar o desejo do coração do ser humano e Deus não fere isso, ok? Então o nome de Noé já trazia uma mensagem divina, trarei descanso à terra da maldade do pecado. Noé era o oposto dos seres humanos da sua geração. Noé não estava contaminado. E aí agora, amigos, o verso 4 é um verso que gera muito problema, né? O verso 4 diz que, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, as quais lhe deram filhos, e estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. É aqui que eles fortalecem a ideia que os anjos coabitaram com as mulheres, e por isso existiam gigantes sobre a terra. Vamos analisar então no hebraico o que o hebraico tem a dizer sobre isso. Não existe nenhuma geração híbrida aqui não, viu, amigos? Eu já li para vocês Mateus 22, verso 29. Anjos são seres assexuados. Não se relacionaram com mulheres. Não tiveram relações íntimas. Não geraram filhos. O verso 4, a palavra gigante aqui é nefilins, que significam caídos. O verso 5 diz o seguinte, que eles eram o quê? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A palavra continuamente, kol hayom, significa que eles eram mal a todo tempo, todo dia e diariamente. O outro verso também que gera desconforto é o verbo arrepender, usado aí para Deus, né? No verso 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Existem duas palavras para o verbo arrepender. Há uma tradução quando o sujeito é Deus e há uma tradução quando o sujeito é o homem. Então o contexto vai dizer qual é. Quem é o sujeito do texto? É Deus? É o homem? Então existem duas palavras no hebraico. É uma palavra polissêmica e ela é melhor esclarecida quando identifica-se o sujeito do texto. Então quem é o sujeito? Aqui é Deus. Então a palavra é narrame. Significa o narrame de Deus. O que é o narrame de Deus? Deus ficou triste. Deus criou o homem à sua imagem,
à sua semelhança e o homem se rebela contra ele. O homem dar as costas para Deus, ok? E quando é utilizado para o homem a palavra chuve, a palavra chuve aqui significa tristeza, arrependimento, amargura. O homem errou e agora ele está remoendo aquilo está fazendo mal para ele, aquilo está adoecendo ele. Esse é o verbo arrepender aqui, tá ok? Não é a palavra para remorso, nem para Deus e nem para o homem aqui. A palavra aqui, então, estabelecida aqui é Nahame, o Nahame de Adonai. É muito comum os judeus falarem isso. O Nahame aqui significa, então, Deus ficou triste, Deus ficou entristecido porque ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, e o homem se rebela contra ele, tá ok? E aí o verso 11 e o verso 12 diz assim: a terra estava corrompida. Eu quero que você preste atenção no verbo corromper. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Amigos, o verbo corromper, a palavra corrompida, usada aqui em Gênesis capítulo 6, é a palavra shakat, que significa destruída. Então, amigos, vamos olhar para o texto agora com a palavra destruída, o verbo destruir. A terra estava destruída à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava destruída, porque todo ser vivente havia destruído o seu caminho na terra. Ficou mais claro? O dilúvio não veio para destruir a terra. A terra já estava destruída pelo pecado. Uau, né? Que visão o hebraico nos fornece a respeito deste texto. A terra já estava destruída. Então o dilúvio veio para quê? Se a terra já estava destruída, o verso 11 e o verso 12 pode-se concluir primeiramente que Deus não destruiu a terra com dilúvio, pois na verdade a terra já estava destruída. O dilúvio, ele fez o quê? Ele limpou a terra. E o verso 12 é muito claro. Este verso mostra por que o dilúvio precisou ser universal. Porque todo ser vivente estava corrompido, destruído. Amigo, o pecado ele é contagiante. O pecado é um vírus. E o dilúvio, então, na realidade, ele veio para acabar com esse vírus chamado pecado. Ele veio para limpar a terra. Ok? A terra já estava destruída. O dilúvio não destruiu a terra. Ele limpou a terra. Mas Deus tem uma promessa para um remanescente fiel. E o remanescente fiel de Deus aqui era Noé e a sua família. O dilúvio foi dado para salvar a família de Noé e, consequentemente, a humanidade da destruição dos antediluvianos. E aí o capítulo 8, verso 4 diz assim: no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. Você sabia que Ararat significa recomeço? Início. Interessante, né? Quando Deus limpa a terra com um dilúvio, depois que as águas baixaram, a arca repousa sobre as montanhas do Ararat. E Ararat significa recomeço. Era Deus dizendo assim: eu vou começar tudo de novo a respeito do meu remanescente fiel, através de Noé, um instrumento da graça. Percebem? Mas vamos mais à frente. A conclusão, como se pode ver, o dilúvio foi dado não para destruir, mas para salvar. Volte lá para o capítulo 6, verso 9 agora. E olha como Deus diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo que todas as maçãs estavam podres na caixa, menos Noé, menos a de Noé. Noé, ele fez a diferença porque ele era justo, ele era íntegro. Noé escolheu andar com Deus. O mundo estava de cabeça para baixo e Noé estava de cabeça para cima. E esse é o meu papel e o seu. Não porque todos estão indo para um lado que eu devo ir também. É por isso que Adolf Hitler disse que a massa é burra. Isso ele escreveu no livro Lutador. Amigo, você está com a multidão ou você está com Deus? Deus quer usar você, mas Ele não quer que você seja um na multidão. Ele quer que você seja de fato um no meio da multidão, fazendo a diferença, não um com a multidão. Ok? É isso que Deus espera de mim e de você, como Noé. Noé se tornou um instrumento da graça porque ele caminhava dia após dia com Deus. E agora Deus diz: Noé,
você vai construir uma arca para mim. A arca era o que Deus estaria utilizando-se para salvar o ser humano. Eu fico imaginando 120 anos, cada martelada que Noé dava, cada prego que era colocado sobre a madeira, dia após dia a arca era sendo estabelecida e todos visualizavam aquilo. O texto é claro, dizer que as pessoas zombavam de Noé, porque até então não chovia sobre a terra. Como acreditar em algo que não existe? E muitos hoje questionam também como crer. Jesus vai voltar? 2000 anos já se passaram e ele não voltou até hoje. Amigos, dia após dia a arca está sendo construída perante os nossos olhos. São as profecias que vêm acontecendo dia após dia. Assim era na época de Noé. A profecia de Noé, que depois de 120 anos viria um dilúvio sobre a terra. E cada tábua e cada prego fortalecia isso. Só que as pessoas recusaram. O texto é claro em dizer que as pessoas casavam e davam-se em casamento, bebiam, frequentavam as suas festas. É interessante que Cristo disse que nos últimos momentos da terra, os mesmos efeitos antes do dilúvio serão os mesmos efeitos antes da volta de Cristo. As pessoas estarão presas nas suas rotinas, casando, dando-se em casamento, bebendo, trabalhando, despreocupadas com os acontecimentos, com a história. É por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 13, verso 11, já é hora de vos despertardes do vosso sono, porque a sua salvação está mais próxima de quando no princípio nós cremos. Amigos, a arca está sendo construída perante os nossos olhos. Profecia por profecia está se cumprindo. E de que lado você vai estar? O dilúvio ele é muito claro em mostrar isso. A arca, dia após dia, estava sendo construída. Mas eu pergunto para você, você já se perguntou como a arca foi construída? Eu quero conjecturar com você aqui, meu pensamento, ok? O texto não diz que Deus foi lá e deixou as madeiras prontinhas para Noé. O texto não diz que Deus deu as condições financeiras para Noé. O texto não diz isso. Quando você lê a história do dilúvio, a gente vai interpretando de maneira rápida, né? Vamos seguindo o texto de maneira corrente. Mas vamos analisar um pouquinho. Como será que Noé construiu essa arca? Deus, primeiramente, deu o projeto para Noé, correto? Deus deu o projeto, a planta. Mas precisava de materiais da mão de obra. Como que Noé construiu a arca? Sabe como Noé construiu a arca? Vamos lá. Noé não era louco. Saiba disso, ok? Mas pense comigo. Noé, para construir a arca, ele disse assim, mulher, sabe aquele terreno que nós compramos para construir a nossa casa? Sim, vamos vender ele para construir a arca. Amor, sabe o nosso carro? Sei, nós vamos vender ele para construir a arca. Noé vendeu tudo o que tinha para construir a arca. Aí você pensa, Noé era louco? Não, Noé não era louco. Era o homem mais sábio que tinha. Ele pegou tudo o que tinha e vendeu. Depois colocou todo o seu investimento na única coisa que iria flutuar, a arca. Onde você tem colocado os seus investimentos, amigo? Onde está o seu coração? Noé investiu tudo na única coisa que estaria intacta quando as águas viessem. E agora imagina, 120 anos se passam, a arca está pronta, Noé se dirige para a porta, ele faz um apelo para todos que ali estavam. Sabe quem foi o primeiro a aceitar o apelo? A sua esposa foi a primeira a aceitar o apelo. Ela disse, eu conheço esse homem, eu sei o que ele prega é verdade, ele colocou o coração dele em servir ao Senhor, eu aceito. Ela entra na arca. Noé faz um outro apelo, sabe quem aceita? Os filhos. Amigo, aqui está para mim o melhor evangelista que essa terra conheceu. Noé pregou para todo mundo, mas sabe quem entrou na arca? Os seus filhos, a sua esposa. Eu conheço a história de muita gente que prega para todas as pessoas, mas não prega em casa. Sabe aquele ditado que diz que santo de casa não faz milagre? Não faz quando é santo do paoco. Santo de casa tem que fazer milagre, sim. Ele não faz porque ele prega uma coisa e vive outra. Noé pregava e vivia o que pregava, e quando ele fez o apelo, a família acreditou e entrou na arca. E agora ele continua apelando, os homens não deram ouvidos. Sabe quem ouviu? Os animais. Agora é muito comum as pessoas falarem que os animais são seres irracionais. Vamos ser sinceros? Quem é o irracional aqui? O homem ou os animais? Eles ouviram a voz de Deus e entraram na arca. Quem ficou do lado de fora? Só para pensar, ok? Só para pensar. Noé salvou a família dele. Noé foi um instrumento da graça nas mãos de Deus.
O dilúvio não veio para destruir a terra já estava destruída. A terra já estava destruída, amigos. Quando você olha então para julgamento, o que tem em sua mente, espero que você tenha tido uma nova percepção a respeito do julgamento divino. Ele não é punitivo, ele não é para castigar, ele é para salvar. Que Deus abençoe você, que você possa entregar a sua vida a Deus, porque Ele quer salvar a mim e a você. E eu pergunto, é seu desejo? Sim? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado por estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por buscarmos entender um pouco melhor o assunto do dilúvio. Entendemos que o julgamento é salvífico, não é para condenar. Perdoe-nos naquilo que temos falhado. Lave-nos com o sangue do Cordeiro, pois te oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, amigos? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.